Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá e bem-vindo a mais uma temporada do Isto é o Povo a Falar. Antes de mais, desejo-lhe que o ano de 2023 seja um ano cheio de sucesso e de coisas boas a acontecer na sua vida. E também quero lhe dizer que a melhor decisão que a produção do programa tomou foi não fazer um balanço de 2022 antes de nós irmos para férias. Sabe porquê? Porque as duas últimas semanas de 2022 foram uma verdadeira caixinha de surpresas, como se o Pai Natal tivesse distribuído por Portugal e não só uma série de presentes que nos surpreenderam a todos. Mas para fazer o balanço de 2022 são meus convidados, nossos convidados de hoje, Paulo de Moraes e João Chaves. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui connosco. Muito obrigado também, e eu digo isto do fundo do coração, por nos acompanharem já ao longo de todos estes anos de emissões no ar. E vamos começar por fazer, digamos, este balanço de 2022 um pouco com uma certa ironia. Disseram-nos em 2021 tudo vai ficar bem. Não sei se podemos afirmar que em 2022 tudo ficou bem. É verdade. Boa noite, obrigado pelo convite. Estou aqui com muito gosto em mais uma conversa. 2022 ficou obviamente marcado por um acontecimento internacional nefasto, que foi a guerra, obviamente, com as consequências que daí advieram, desde logo para os próprios ucranianos, para todos que estão em guerra, e essas são as piores das consequências. É evidente que depois há ondas de choque que se refletem na economia, na vida das pessoas. E há hoje muita gente zangada porque a luz está mais cara, porque os mantimentos estão mais dispendiosos, mas convenhamos que é bem mais fácil de aguentar o aumento do preço da eletricidade do que estar no meio de uma guerra. Portanto, nunca devemos perder o essencial, que é, neste momento na Ucrânia, há um país invadido, há famílias a fugir, muitas das quais se vieram recolher em Portugal e estão a ser, obviamente, bem recebidas, e eu penso que esse foi o acontecimento mais marcante de 2022. A nível nacional, bom, são os disparates de costume. Mais incompetência, mais vigarice, mais corrupção, a que infelizmente já todos nos habituamos, e o grande mal é que as pessoas já nem sequer se escandalizam. Cada vez há mais um caso de corrupção, há mais um caso de desbaratar dinheiros públicos, e os cidadãos vão absorvendo isso já com uma certa tranquilidade, não percebendo que parte das suas dificuldades tem a ver com isso. Ou seja, as pessoas hoje vivem muito pior em Portugal. Não porque os preços tenham subido, mas vivem muito pior em Portugal, porque pagam muitos impostos para pagar desmanos da corrupção. A verdadeira causa de haver hoje em Portugal 2 milhões e tal de pobres, mais 2 milhões que seriam pobres se não houvesse apoios sociais, ou seja, é quase metade da população a viver abaixo da dignidade. De facto, isso não é por causa da guerra, nem por causa da inflação mundial, é porque, de facto, os portugueses estão permanentemente a ser enganados e os seus recursos estão a ser canalizados para os mais diversos grupos económicos que têm relações com o Estado, que enriquecem à custa da riqueza, passa a redundância, de todos nós. E daqui a pouco já vamos especificar alguns desses acontecimentos e alguns desses casos de hipotética má gestão de dinheiros públicos. João, ficámos melhor ou não? Falharam com a promessa de que tudo ia ficar bem? Nós ficámos melhor em tudo, exceto naquilo em que ficámos muito pior. E infelizmente parece-me que as exceções foram muitíssimo superiores àquilo que nós gostaríamos. Quando se fala na guerra hoje, tudo aquilo que disse o Paulo Moraes tirou umas palavras da boca, mas tudo aquilo que se diz sobre a guerra, há uma guerra muito pior, que essa já nos anda a ser feita há muito tempo, que é a guerra aos nossos bolsos.
há uma guerra tremenda que é efetuada com a conivência de todos, desde os que estão no governo àqueles que gostariam de estar, àqueles que lá tiveram e por aí fora. E o que é um facto é que não há nenhuma voz, praticamente, dissonante de tudo isto e que diga abertamente que o rei vai mais que nu. Nós, qual ratos atrás de uma flauta de Hamelin, nós estamos a ir a passos largos para um abismo, apesar de todos contentes e a dizer que de facto vai estar tudo melhor, porque nós temos uma característica, é que todos os anos dizemos que vai estar tudo melhor, mas com uma coerência, é que nunca dizemos qual é o ano em que de facto vai melhorar. Portanto, é de ano em ano de nenúfar, e nenúfar saltitando é como tem sido a política portuguesa. A nível de política internacional, obviamente, que agora falando mais a sério, a parte da guerra é extraordinariamente importante. Eu tive a oportunidade de ter pessoas a viver na minha casa que acolhi e que vi como é que foi o acolhimento cá e vi o estado em que vinham. E eu sempre senti que tínhamos que fazer qualquer coisa, porque no fundo são eles que estão a lutar para que nós possamos estar ainda mais ou menos bem, com problemas de eletricidade, com problemas de preços, mas não tem a ver com problemas de saúde nem de vida. Já que a questão da guerra é comum aos dois e provavelmente é então o acontecimento internacional do ano com maior relevância que vocês considerem isso, há quem diga também que isto é um problema Washington-Moscovo e que a Europa, de alguma forma, também está a ser uma peça no xadrez de um jogo muito acima, digamos, das populações europeias normais. Sabe, o que é estranho, mal a ver, a guerra é provocada por uma visão maniquei louca de um senhor chamado Putin, que resolveu invadir a Ucrânia numa lógica de que entendia que a Ucrânia era uma extensão geográfica natural da Rússia, o que eventualmente era um raciocínio que faria muito sentido no século XVIII, no século XXI é inadmissível. Vamos ver, a lógica da expansão da Rússia para um terreno só porque há planície à frente, isto fazia talvez sentido na Idade Média ou no século XVIII, hoje isso é inadmissível em democracia. Mas a questão que eu hoje me coloco com grande angústia é como é que é possível os maiores países do mundo terem à sua frente líderes completamente alucinados, como acontece na Rússia, como aconteceu e vai continuar a acontecer no Brasil. Enfim, eu não percebo que em 200 e tal milhões de cidadãos, os melhores dois cidadãos para serem presidentes do Brasil fosse logo o Lula e o Bolsonaro. Quer dizer, em 200 milhões não havia duas pessoas melhores. E, portanto, é estranho como é que hoje o Brasil está nas mãos de alguém como Lula, depois de estar nas mãos que eu nunca ainda conseguia ser pior que o Lula. E o mesmo acontece na Rússia, o mesmo acontece na China, onde está à frente de tudo aquilo um ditador como Xi. Isto é que é muito estranho. Como é que é possível o mundo, ao fim de tantos anos de civilização, permitir que os maiores países estejam nas mãos de tipos que são tão... Não menciona Biden por algum motivo ou Biden não, de alguma vez... Apesar de tudo, os Estados Unidos têm outro tipo de defesas, têm um sistema de democracia, de sistemas de checks and balance. Exatamente. Que permitem... Os filtros que existem... Não, bastará pensar que há muito pouco tempo o presidente dos Estados Unidos era Trump e Trump foi eleito democraticamente e também foi, digamos, tirado democraticamente. Okay. Portanto, de alguma maneira a democracia americana conseguiu rever isso. Mas na Rússia isso não vai ser possível. Vamos lá ver, na Rússia hoje temos uma oposição que está calada, está cerceada, está presa. O Navalny está numa cadeia de alta segurança, ninguém sabe exatamente como é que ele está. Hoje, eventualmente, o Navalny deveria ser o presidente da Rússia e não. Está preso, está sem capacidade, inclusivamente, de falar com os seus apoiantes, e a Rússia de Putin não é muito diferente da de Brezhnev ou de Stalin, sendo que, obviamente, os níveis de violência física são, felizmente, não tão graves. Mas a estrutura de poder é muito semelhante, não é? E isso é muito preocupante, ver que o mundo está na mão destes tiranetes. E João, a tua opinião relativamente a isto? É a Europa, digamos, um peão deste problema Washington-Moscovo?
Eu não sei bem como é que é definir a Europa, porque a Europa há muito tempo que, na minha opinião, se aburguesou no mau sentido. A Europa deixou de se assumir como Europa e vai sendo um joguete daquilo que, pensam eles, lhes vai interessando. Um bocado como um pássaro que está sempre a rodar a cabeça para todos os lados e depois não sabe o que é que há de fazer. É pena. É pena porque a Europa podia ser como é que eu ia dizer, a bandeira de orientação de todo o mundo, porque de uma maneira geral é mais avançada, é que tem maiores capacidades em termos sociais, etc. E não, acaba por ser aqui, direto ou indiretamente, e infelizmente tenho que concordar um bocado que seja um joguete. Mas é um joguete porque assim quer. E basta só olhar para uma coisa. Vamos olhar para a União Europeia, que eu defendo. A União Europeia que eu defendo, que não haja dúvidas nenhumas sobre isso, mas que em termos de eleição democrática deixa imenso a desejar, se é que, aliás, eu desejaria que fosse democrática, mas pronto, isso é outra questão. Portanto, acho que há muito espaço ainda a dar e em vez de nos preocuparmos, nós temos muito hábito, nós europeus temos muito hábito de falar dos outros, mas perdemos imenso tempo, não perdemos tempo nenhum em olhar para nós mesmos e fazer uma autocrítica e uma autoanálise de maneira a nos pôr no lugar que merecíamos, que era um lugar cimeiro e de orientação, quem sabe de farol para muitos destes. Mas não podemos esquecer que a Europa levou ao colo o Sr. Putin. A América levou ao colo o Sr. Putin e continua a levar o Sr. Xi e todos os outros Xis que apareçam por aí, porque o que interessa, infelizmente, é a questão financeira. O dinheiro compra tudo e todos e tem-se visto. E depois fazemos estas lindas figuras como se de adolescentes se tratasse, que tomam decisões sem saber. Se posso interromper. Sim. Convém não esquecer que Putin invadiu a Ucrânia. Mas a força de Putin, nomeadamente a força económica de Putin, foi-lhe dada por um conjunto de oligarcas, seus amigos, entre os quais Abramovich, que tem até nacionalidade portuguesa, uma vez que lhe venderam um passaporte, e todos esses oligarcas eram detentores de bancos em Inglaterra, empresas em França, ou seja, o poder económico, o poder político de Putin foi-lhe dado pelo antigo KGB, enfim, por toda a estrutura política da Rússia. Mas o poder económico de Putin foi-lhe dado pela Europa e também pelos Estados Unidos, porque todos esses oligarcas, ainda hoje, são detentores de grandes fortunas, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá, quer na Europa, quer na América Latina, quer na Ásia, mas a Europa, que era aquilo que mais nos preocupa, que é o nosso espaço, digamos, cultural, a Europa foi cúmplice, os vários governos foram cúmplices. Bom, eu recordo que o antigo presidente do Cazaquistão, um ditador corrupto de toda a dimensão, foi recebido em Cambridge com a tutela e com o apoio de Tony Blair, o famoso ex-primeiro-ministro, o homem da terceira via. Portanto, foram estes políticos democráticos da Europa que promoveram toda a oligarquia, quer da Rússia, quer das antigas repúblicas soviéticas. Mas agora isto levanta uma questão interessante. Portanto, só para concluir, todos esses também são cúmplices da invasão da Rússia à Ucrânia. Então qual é a diferença, por exemplo, de um Jeff Bezos, de um Mark Zuckerberg, quando o Bush invade o Iraque? Qual é a diferença? Porque é que nós consideramos estes milionários ou bilionários russos oligarcas e quando são os ocidentais, não? A mim ninguém me perguntou a opinião, porque se me perguntassem eu dizia logo que é exatamente a mesma coisa. E o dinheiro pode ter lá uma foto de um fulano diferente, mas infelizmente a maioria das vezes funciona exatamente da mesma maneira. No entanto, há que ressalvar um aspecto, e eu não sei se é aí que queres chegar. Eu não sou um grande admirador de muitos dos métodos americanos. Falaste agora a invasão do Iraque, por exemplo. Eu acho que todos aqueles que estiveram envolvidos nisso e que hoje têm grandes postos deviam poder limpar uma parede branca para nós vermos qual era o resultado. Desculpa interromper, mas há uma grande diferença entre os grandes empresários americanos e russos. É que os grandes empresários americanos fizeram as suas fortunas na lógica do capitalismo.
os oligarcas russos pegaram na propriedade, que era coletiva, e receberam na direta do Putin e de outros, mas no fundo receberam poços de petróleo, quintas, herdades, enfim... Sim, porque houve uma mudança do regime, mas e quem recebeu a riqueza foram os amigos de poder. Até para depois mais ou menos como em Angola, mais ou menos. Até para depois mudarmos de tema, mas é interessante conversar as coisas desta maneira. Nós estamos a assistir a isto dos Twitter Files e nós vemos que uma empresa que surgiu dentro daquilo que é o conceito do capitalismo era completamente instrumentalizada pela administração americana para calar aquelas vozes que eram dissonantes ou incomodativas para o sistema. É verdade, mas a manipulação da opinião pública que hoje se faz com as redes sociais sempre foi tentada por ditadores e por democratas, antigamente através da imprensa, depois das televisões, ou seja, a pressão que houve nos Estados Unidos no tempo do macartismo sobre a comunicação social é equivalente àquela que existe hoje ao nível das redes sociais. E, portanto, a manipulação da opinião pública foi sempre uma tentativa, uma tentação dos governantes totalitários, seja na Alemanha de Hitler, na América do macartismo, na Rússia, na União Soviética de sempre, ou até em Portugal dos anos atuais, onde há uma tentativa de manipulação dos médias permanente. João. Eu costumo dizer uma coisa, apesar de todos os defeitos do sistema americano que eu aponto, eu preferia de longe viver com os olhos fechados num sistema americano a viver num sistema soviético. Ponto. Os americanos, com todos esses defeitos, mesmo assim ainda permitem que se diga algo contra. Podem ter, eu sei, com muitas limitações... Aquilo que temos visto nos últimos... Nós estamos a falar, mas eu quero deixar aqui esta urgência para as pessoas que muitas vezes não ouvem, e o problema é que importamos tudo da anglo-saxónia. Há comediantes a não poder dizer determinadas piadas porque correm o risco de serem imediatamente cancelados. Estamos a falar de comediantes, não é? Sim, mas lá correm o risco de ser cancelados. Na União Soviética, aliás, na Rússia atual, correm o risco de ser cancelados. Cancelados. Mas também o sinónimo de cancelado num país e noutro. Mas também há quem diga que o Jeffrey Epstein, o tal da Ilha das Meninas, onde até o Bill Clinton lá ia, também suicidaram-no lá na prisão. Mas isso é outra história. Bom, o ano começa com as eleições e a maioria absoluta do PS. Acha que foi a primeira grande surpresa do ano? Eu confesso que para mim não foi uma grande surpresa. Aliás, na altura, em vários comentários, eu achei que isso seria possível, porque na altura eu achava que o PSD estava muito enfraquecido e que a população iria eventualmente votar na continuidade, e votar na continuidade seria, naturalmente, escolher António Costa, como acabou por acontecer. Portanto, eu não fiquei muito surpreendido. Fiquei surpreendido, isso sim, com a forma como António Costa tem vindo a conduzir esta sua maioria absoluta, porque repara, António Costa não tem apenas maioria absoluta, António Costa neste momento controla todos os poderes em Portugal. Controla o poder executivo, uma vez que é chefe de governo. Mas como é secretário-geral do Partido Socialista, controla também o Parlamento, uma vez que tem maioria absoluta no Parlamento e, portanto, tem um Parlamento servil que faz tudo o que António Costa quer. E não bastasse isto. António Costa conseguiu sanear a antiga Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, e colocar como Procuradora-Geral alguém da sua confiança, esta senhora de que quase ninguém se lembra o nome porque ela não tem aparecido em lado nenhum, mas que se chama Lucília Gago, apenas por curiosidade. E, portanto, o que acontece é que António Costa, controlando o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial, tem realmente Portugal, digamos, à sua mercê. Curiosamente, apesar de tudo isto, ainda consegue ter problemas. Diz que ele é muito habilidoso, toda a gente lhe elogia a habilidade política, mas eu pergunto, como é que alguém, com tudo na mão, tem tantos problemas? Porque ele esqueceu-se que não consegue controlar os seus.
e, portanto, tem guerras intestinas, uma vez que tem todo o poder exterior concentrado, acaba por ter guerras intestinas porque todos querem o seu lugar. Aliás, este é um problema que já se via na antiga Roma, não é? O imperador tinha o poder todo, só não controlava era aqueles que o queriam assassinar à sua volta. E, portanto, António Costa neste momento tem um problema. De tal maneira que até é César, também tu, Brutus. Exatamente. E eu acho que o grande problema de António Costa é que controla o país, mas não controla a sua própria tribo. Eu penso que um dos Brutos foi agora eliminado, mas já vamos falar sobre isso. O que é que achaste do resultado das eleições? Eu acho que ter à frente, escolher para primeiro-ministro uma pessoa que tem todas estas aptidões, o Paulo Moraes deu-lhe o nome de, que eu agora não fixei. Habilidade. Estas habilidades é a pior coisa que se pode querer para um país que se queira crescer e que se queira sério. Eu não preciso de nenhum habilidoso, já o disse aqui algumas vezes, não preciso de nenhum habilidoso. Eu precisava de um primeiro-ministro. Eu não preciso de nenhum habilidoso, eu precisava de alguém que enfrentasse os problemas e tratasse os problemas como precisam de ser tratados. Ora bem, um habilidoso o que é? É um mau presidente de uma associação de estudantes que conseguiu, não sei como, ganhar a lotaria, neste caso não foi a lotaria, ficar como primeiro-ministro. Onde é que está o problema? Está no desgraçado do povo que vê uma sucessão brutal de situações que não dá para descrever, porque são tantas, que não dá para descrever e que eu digo isto com uma enorme infelicidade, porque nós devíamos estar preocupadíssimos em resolver o problema. Eu penso que em Portugal há neste momento e é este o resumo que eu faria, 7 grandes problemas. E todos eles interligados, curiosamente. O Paulo Moraes já falou, obviamente, e sobre isso não há ninguém em Portugal que saiba mais que ele. Corrupção. Outro é a justiça, que é o cancro de Portugal, e que está relacionado com a corrupção e por aí fora. Outro a saúde, e já lá poderemos ir, e o ensino. Mas depois, curiosamente, na base disto, e sendo um problema, mas que está na base disto, a falta de cultura, que é um bocado diferente de ensino, a falta de crescimento do país, e também gostaria de falar sobre isso, e depois a tendência brutal de descida de cidadania. Não há cidadania e eu penso que hoje em dia seria a única forma de resolver o problema deste país, era exatamente criar uma força enorme, crescente de cidadania, no sentido das pessoas começarem a tomar as rédeas da situação, já que ninguém consegue. Nós vemos ministros, vemos o primeiro-ministro, vemos até o Presidente da República a dizer que não sabia de nada. Portanto, se não sabe de nada, eu até tive azar, tinha um almoço há uns tempos atrás ao pé da Assembleia da República e desmarquei-o porque tinha receio que se me apanhassem lá que ainda fosse eu o responsável daquilo que se estava a passar, porque eles, pelos vistos, não sabiam de nada. Portanto, são habilidosos deste tipo que estão à frente dos destinos da nação e ninguém é capaz de dizer o rei vai, não percebo. Mas acho interessante porque alguém que o conhece bem, António José Seguro, disse, frente a frente, olhos nos olhos, chamou-o de traidor e desleal. Sabe que estes políticos, como é o caso do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, dos ministros, dos membros da oposição também, que dizem que não sabem de nada, quando dizem que não sabem de nada, dizem como achando que isso é uma atenuante. Mas é uma agravante, não uma atenuante. Um político ocupar um lugar e dizer que não sabe de nada, quer dizer que ou é incompetente ou é completamente... Por exemplo, esta questão agora da Secretária de Estado. Absolutamente, eles não podem dizer que não sabem de nada de um assunto que está sob a sua tutela. Vamos lá ver, a TAP é uma empresa pública, capitais públicos. Os acionistas, que é o Estado português que representa o povo, são representados formalmente pelos governantes. Eles não sabem nada de nada. Inclusivamente assistiu-se ao absurdo que é 2 ministros pediram esclarecimento à TAP quando a TAP já tinha mandado esclarecimento para o governo. Portanto, isto é de um nível de incompetência total. Portanto, dizer que não sabem de nada como atenuante é acharem que os outros não estão atrasados como eles próprios que inventam uma desculpa destas. Portanto, isto é claramente grave. Deixar as empresas em roda livre sem saber o que lá se passa é, obviamente, uma agravante e um sinal de total incompetência ou desleixo. Não sei. O professor considera também que aqui a oposição falhou?
A oposição falhou porque o Parlamento tem uma comissão parlamentar para acompanhar a vida das empresas públicas. E tem lá deputados do PS, naturalmente, da maioria, mas tem deputados do PSD, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Bloco de Esquerda, que pelos vistos também andavam todos a dormir. É que ainda por cima eles têm uma capacidade de escrutínio que os cidadãos comuns não têm. Podem pedir documentação às empresas, documentação aos ministérios, têm em permanência capacidade de chamar ministros ao Parlamento, pedir documentos, fazer perguntas por escrito. Mas eles, mesmo lendo as notícias nos jornais, não sabem de nada. Só em 2023, que já estamos a viver, é que a Comissão Parlamentar que acompanha a TAP se lembrou de chamar o ministro ao Parlamento. Ao fim de um ano disto ter acontecido. Eles não sabiam nada, não leram nos jornais, não sabem quem são os administradores. É claro que sabem, porque são eles que os nomeiam para lá, porque normalmente são amigos primos e apaniguados do partido. Isto é válido para a maioria e para a oposição. Mas o interessante disto, e depois passo também a bola para ti relativamente a isto, João, é que há quem diga que determinados meios de comunicação social sabiam disto já por volta de fevereiro, março, abril, e resolveram não trazer a notícia para as primeiras páginas. Pois, isso eu não sei e lamento que assim seja, mas o que é facto é que qualquer pessoa que acompanha minimamente a vida de qualquer empresa pública, através dos sites, através da comunicação social, sabe o que lá se passa. É a mudança de um administrador, que aliás essa é que é a questão de fundo da TAP, que é, por que razão uma administradora nomeada em junho sai praticamente no início do mandato? Porque em qualquer administração, de qualquer empresa pública ou privada, as pessoas não têm que se dar bem nem andar aos abraços. A administração de uma empresa não é uma associação de estudantes da escola secundária. E o que estão a vender neste momento à opinião pública é que havia uma presidente executiva e uma administradora, Alexandra Reis, que se zangaram. Então dá a ideia, são contos de fadas, quer dizer, então as meninas zangaram-se e uma amou e foi-se embora com meio milhão de euros na mala. E com trabalho assegurado isso logo a seguir. Não é aceitável. Portanto, para elas se terem zangado, é porque houve uma divergência de fundo e o povo português tem direito a saber qual é essa divergência tão grave que leva a que uma administradora nomeada e da confiança do governo tenha que se vir embora incompatibilizada com outra administradora igualmente competente e nomeada também pelo mesmo governo. Portanto, isso é que é a questão, os ílis desta questão é saber o porquê. Porque é que a senhora saiu da administração da TAP? Porque ninguém sai de uma administração, enfim, todos nós conhecemos amigos que estão em várias administrações onde estão com pessoas com quem nem se dão pessoalmente, mas cada um tem os seus pelouros, assume-os competentemente, executa-os e cumpre as suas funções. 2 administradores da TAP, uma empresa tão escrutinada, tão estratégica para o país, onde os portugueses já meteram mais de 3 mil milhões de euros, e uma senhora sai da administração e ninguém quer saber porquê. É que assim, se não sabem, são incompetentes. Se não querem saber, já são pior que incompetentes. São criminosos porque deixam à mercê de uma gestão sem controle 3 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes portugueses. João. Uma coisa é certa, é que no meio disso tudo, e aí tenho que dar razão, infelizmente, os mídias não fizeram o seu papel. E está provado, porque se o comum cidadão consegue ir acompanhando mais ou menos a situação, um jornalista tem a obrigação de o fazer com muito mais intensidade, com muito mais pormenor e não ficar calado. Mas todos nos lembramos que há uns tempos foi distribuída uma boda aos pobres de uns milhões largos. Eu sei que não terá nada a ver com isso, de certeza absoluta, nem poderia acreditar. Mas, João, é que nem sequer foi distribuído. Foi anunciado que iam distribuir, mas não distribuíram. Essa história dos 15 milhões para os média não chegaram lá. Aliás, basta consultar os quadros da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que vê-se, foi apenas uma promessa, mas disse mais uma vez, lá está, o António Costa é um mágico, vive de ilusão em ilusão, a malta bate palmas e quando chega ao fim do espetáculo, o que é que fica? As pombas desapareceram, os coelhos da cartola desapareceram e desaparece tudo. Nisso o António Costa é realmente um mágico. Eu não sabia, devo confessar, mas isso é brilhante. É um mágico. Nós passamos o tempo a criticá-lo por fazer uma coisa que afinal ele nem fez. Ele é um mágico, mas teve sabe, efeitos. Quanto maior a ilusão, mais palmas há. Vai, João, agarra-te aí à corda e fala. Eu isso não sabia, mas aí pela primeira vez eu tenho que tirar o chapéu, porque então criou a ilusão e todos estão ainda à espera e pronto, e dá resultado, pelo visto dá resultado. Bem, mas levando isto a sério, é pena que
Estamos a falar de uma coisa que é outra dos principais problemas, que é a ilusão em que temos andado a viver e que nos fazem viver. Tudo é a fingir, tudo é um faz de conta, tudo vai ficar melhor, tudo é cor-de-rosa, não sei aonde, ele também é verdade que ele não diz aonde. Deve haver qualquer coisa aí cor-de-rosa que só ele é que conhecerá. Mas não pode ser isso. Alguém tem que dizer, de uma vez por todas, que o país está com sérios, gravíssimos problemas e que se não puser um travão enorme a tudo o que se está a passar muito rapidamente, nós vamos ter sérios um 2023, tomara eu que fosse só de 2023, o 24, 25 e muitos outros que estamos a criar para filhos e para netos que vão pagar com língua de palmo, como o povo costuma dizer. Agora, o que tem havido é todas estas ficções. O povo, eu já digo há muito tempo, o povo tem sido entorpecido. Sempre que podem, dão-lhe uma injeção, quando é de futebol ou de coisas no género, dão-lhe uma injeção para adormecerem. Dão-lhe um reboçado, dão-lhe 240 euros, dão-lhe mais qualquer coisa, e o povo anda assim a pensar que tudo vai ter solução, quando não. Temos é que todos parar e pensar muito bem como é que vamos fazê-lo. E aí passa uma das coisas que eu há um bocado apontei, que para mim é um dos problemas principais do país, é a falta de crescimento. Quando eu vejo o António Costa a dizer que teve um crescimento fantástico e não sei o quê, e é verdade, em números, é verdade. Ora, o professor Paulo Moraes, que é professor de matemática, poderá corrigir-me. 3% de 100 é uma coisa, 3% de 100 mil é outra. Estamos a falar de 3%. Só que os valores finais são muito diferentes. E eu acho que nós cada vez temos mais tendência para estar nos 100, em vez de estar nos 100 mil. E enquanto não crescermos, enquanto não estimularmos, não dermos estímulos sérios a que as nossas empresas, que não há, a que reapareçam e que aquelas que cá andam sejam estimuladas de forma a, de facto, a crescermos seriamente. E enquanto nos basearmos numa regra de um mau presidente da Associação de Estudantes, que é aumenta os impostos e tudo se resolve, nós não vamos sair daqui e vamos cair num poço sem fundo. Deixa-me aproveitar que ele pegou na parte económica. Vivemos em 2022 uma constante afirmação de crescimento económico em Portugal, mas a verdade é que nós nunca crescíamos o suficiente em relação àquilo que tínhamos perdido. Era também uma das características deste governo anunciar a nível económico determinadas metas que foram atingidas, mas quando olhamos e escrutinamos não é bem assim. Sabe que as comparações de crescimento económico e desenvolvimento têm que ser feitas em termos relativos. Porque assim, eu não aceito muito aquela conversa de que vem dizer que Portugal está melhor porque agora há eletricidade e há 50 anos não havia muitos sítios. Isso é evidente. Essas comparações em termos absolutos são falaciosas, obviamente. Interessa em termos relativos. Em termos relativos, o que tem vindo a acontecer é que Portugal, progressivamente, está a exportar muito menos e a importar muito mais. Portanto, já nem estou a falar de dinheiro do Estado. Está a exportar menos e a importar mais. Em termos do que é a dívida pública, está realmente a equilibrá-la, mas à custa do pagamento de impostos muito forte por parte dos portugueses. E não é um pagamento de qualquer maneira. É que o mais dramático é que neste momento há uma sobrecarga de impostos, mas é sobre quem tem menos dinheiro. Eu podia dar aqui números de exemplos, mas não temos tempo para isso, mas pensem só no seguinte. Neste momento, uma estadia no hotel de 5 estrelas paga IVA a 6%. E a compra de material escolar paga IVA a 23%. O que quer dizer que este Governo e o Parlamento, que é cúmplice nesta matéria, prefere penalizar quem tem que comprar material escolar para os filhos estudarem nas escolas do que quem vai alojar-se em hotéis de 5 estrelas. Portanto, está completamente invertido, ou seja, há um reforço da carga fiscal, mas sobre aqueles que menos dinheiro têm e que naturalmente depois passam muito mais dificuldades. E como passam mais dificuldades, o que é que o Governo faz? Dá-lhes 200 e tal euros hoje, 120 euros amanhã, cria umas cantinas para os alimentar. Para quê? Para que as pessoas com essas migalhas fiquem eternamente gratos. Para quê? Para na próxima eleição voltarem outra vez no Partido Socialista. Ou seja, esta política perversa, que é tirar dinheiro aos que mais precisam, para depois lhes dar umas esmolas para garantir os votos na eleição seguinte. Isto, além de ser perverso, não tem nada, obviamente, socialista e não leva ao desenvolvimento. E, portanto, voltando à questão em termos relativos, penaliza-se com impostos os que menos têm. E, além disso,
no que é o enquadramento internacional, nós fomos ultrapassados pela Roménia, que é aquele país que é cheio de ciganos, como diz o senhor do Chega. Portanto, nós até por esses já fomos ultrapassados, por usar essa linguagem menos ortodoxa. Um país totalmente manipulado e utilizado pelo Ceausescu e família e, no entanto, portanto, em 30 anos, 40 anos... Se até a Roménia já nos ultrapassou em termos de rendimento, quer dizer que em termos europeus nós estamos a caminhar sempre para o último lugar. Isto é que é penalizante. Porque nós não temos um desígnio, esse é que é o principal problema, eu penso. O português hoje não acredita em si mesmo. O português sempre foi muito pessimista, em termos gerais, mas hoje está quase que derrotado. E aquilo que fazem os políticos, em vez de lhe criarem positivismo, lhe darem força, como numa vulgar equipe de vendas, por exemplo, bastava só racionarem nestes termos, não senhor, têm-nos sempre amarrados por qualquer coisa, de maneira a os usarem como a eles lhe dá jeito. Ora, isso acho que é o mais perverso. E mais perverso ainda é haver uma oposição que mais parece pertencente à maioria também. Portanto, nós estamos neste momento, na maior maioria alguma vez, instalada em Portugal. Porque aqueles que se dizem oposição são da maioria também. Comportam-se como sendo da maioria. Eu comecei por dizer, eu sou um simples cidadão e nessa qualidade que cá venho, se me fossem dizer o que é que estava mal em Portugal, na minha opinião, eu tinha que trazer um livro de uma folha A4. Ora bem, eles estão lá, têm tudo na mão e não conseguem fazer nada, não dizem nada, só dizem assim umas coisas sem nexo de politiquice caseira e brejeira até certo ponto, em vez de se dedicarem a analisarem seriamente determinado tipo de coisa. Há um bocado falávamos, eu e Paulo Moraes, sobre a necessidade que havia de fazer debates sobre o quê? Sobre tudo. Sobretudo, o povo precisa de ser cultivado nesse sentido. Precisa, primeiro, de tirar a tampa da panela de pressão, porque isto está cada vez pior. Mas, depois disso, ouvir opiniões contrárias, ouvirmos, deixarmos que o povo diga qualquer coisa. Eu entendo, mas não acho que também nunca houve tanto opinadores, opiniadores, que é diferente. Ou o que falta é a transparência em relação à posição de quem está a dar alguma Há uma opinião. questão que é central e que, para além da corrupção, este desânimo de que fala o João Chaves tem a ver com o seguinte, aliás eu falo com muita gente, como imaginam, empresários, eu imagino qual é a frustração de um empresário que tem um restaurante, dá emprego a 12 pessoas, sustenta 12 famílias. E depois contrata um novo cozinheiro e um novo empregado, e paga o IMI, e paga os impostos, e cumpre as regras. E de repente lê no jornal que há uma senhora que leva €500 mil para casa, porque a malta eram todos amigos, então uma levou €500 mil só porque está na TAP. E ao mesmo tempo, quem utiliza a TAP sabe que metade dos voos são cancelados, que aquilo é uma incompetência na gestão generalizada. E, portanto, a classe média percebe que a TAP não funciona. A maioria da população trabalha imenso, paga impostos para sustentar um orçamento que vai sustentar a TAP. E ficam todos, obviamente, desmoralizados. Então, vou fazer como os outros todos, vou ou tentar roubar ou não fazer nada e ficar com o rendimento mínimo garantido, dependendo da classe onde as pessoas estão. Há uma desmoralização, que eu não defendo, obviamente, combato permanentemente, mas que acaba por ser compreensível, porque, aliás, há um ditado português que diz o seguinte: ou há moralidade ou comem todos. E, portanto, quando não há moralidade, há uma tentação de que todos comecem a bandalhar os seus critérios éticos e o resultado está à vista. Vamos passar aqui em revista algumas das demissões também que houve no governo. Eu sei que há umas mais recentes, mas a 30 de agosto, Marta Temido diz que não tinha condições. A minha pergunta é, será que já não teria condições para não ter entrado neste governo? Sim, Marta Temido, eu não lhe desejo a sorte que ela teve, porque ser Ministro da Saúde numa altura em que há uma pandemia, claro, não se deseja a ninguém. Mas ela não foi propriamente a pessoa mais competente para gerir a pandemia, porque ela não tinha capacidade para o fazer, mas a culpa não é dela. Quer dizer, António Costa, quando viu que vinha aí uma pandemia, deveria ter arranjado alguém mais capaz de gerir a pandemia, e eu digo isto com simpatia pela senhora, porque eu acho que julgo que é uma pessoa séria e honesta, não tinha a capacidade para ser Ministra da Saúde naquele período. Ou seja, é mais ou menos como se começa uma guerra e temos um militar à frente das tropas que não é competente, é melhor mudar o chefe rapidamente. Mas ser nomeado outra vez? Como? Mas ser nomeada novamente, não é?
Bom, eu acho que ela foi nomeada novamente, foi um prémio de compensação por ter passado períodos tão difíceis, mas mais uma vez lá está, é a forma mercantilista como funciona a política em Portugal. Atribuem-se cargos em função de critérios partidários, de amiguismos, de compensações, mas nunca em função daquilo que é preciso, que é para as pessoas mais competentes. Ou então em futuro da liderança do PS também. Não, julgo que não. Não? Ou Marta Temido não? Eu acho que Marta Temido representou em determinado momento uma facção à esquerda do PS, que era importante no tempo da geringonça, recordo que era o PC, o Bloco e o PS, e o António Costa tinha que ter ali os ministros folclóricos com ar de esquerda. E meteu Marta Temido nessa lógica, porque era uma pessoa mais à esquerda, com um discurso mais à esquerda. Não imaginando que Marta Temido viesse a ter que lidar com a pandemia. João, eu aí sou obrigado a discordar de Palmeiras porque sempre achei incompetente. E veio-se a provar que demorou muitos anos até chegarem a essa conclusão. E porquê? Eu digo só uma coisa, como é que é possível, depois de terem feito o esforço que fizeram os médicos, os profissionais, são todos eles, desde a empregada da limpeza por aí fora, todos numa sobrecarga brutal de trabalho, e ela dizer os disparates que disse, é porque aquilo já não era defeito, era feitio. E como tal, quem tenha um feitio desse tipo tem que ser imediatamente posta no olho da rua, que era aquilo que ela já devia ter desde há muito tempo devia ter acontecido com ela. Não tenho nada de pessoal contra a pessoa, porque a pessoa nem a conheço, portanto não. Agora, em termos de competência, quando se verifica que não se consegue tomar conta da situação, há que o dizer. Agora, também é verdade, é ela a principal responsável, na minha opinião? Não. O principal responsável é aquele que empurra tudo com a barriga para a frente e que nunca sabe nada e nem é responsável de nada. Nem vale a pena dizer, bem, há dois, mas eles também já falamos sobre isso. Porque um não sabe de nada e o outro não sabe que o outro também não sabia nada e pronto. E estamos assim, é assim que é governado o país. Nós estamos a rir isto, eu digo isto com ar de gozo mesmo, que é só levando no gozo, é que isto é possível, porque num país a sério, há quanto tempo é que todos estes fulanos não deviam ter ido parar à barra do tribunal ou serem chamados à responsabilidade? Por quem? Pelos cidadãos. Pelos cidadãos, e eu estou farto de dizer isso, só os cidadãos é que vão ter hipótese de tomar rédeas da situação. Não é o povo, no sentido esquerdista da palavra, não, é o cidadão. Todos nós somos cidadãos. E há algo que foi surpreendente e que aconteceu há relativamente pouco tempo e que mostra também o nosso desfazamento em relação àquilo que acontece na Europa. O caso desta presidente grega do Parlamento Europeu é sintomático de como é que as instituições devem agir imediatamente. Aquilo foi do dia para a noite. Mesmo se a pessoa eventualmente se comprovar que não aconteceu, pelo menos os mandatos ficaram suspensos até as coisas se esclarecerem. Aqui não. Aqui acontece exatamente o contrário, que é quando um procurador em Matosinhos quis constituir arguida a Presidente da Câmara de Matosinhos, veio o Dr. Assis, o Pacheco Pereira, os autarcas do PS, a Procuradora-Geral da República, pôr em causa a decisão do procurador. Ou seja, em Portugal houve uma pressão, aliás, é das piores histórias de 2022, que foi uma pressão sem precedentes sobre um procurador apenas porque ele decidiu constituir arguida a Presidente da Câmara de Matosinhos. Ou seja, isto foi uma intromissão do poder político sobre a justiça de que não havia memória, há memória, mas pelo menos não tão agressivamente, de uma forma tão frontal, tão visível, foi esta. É que veio o Presidente do Conselho Económico e Social, o Francisco Assis, os autarcas, toda a gente a bater, a linchar o procurador. A própria Procuradora-Geral da República veio fazer um inquérito a um procurador só porque ele teve a ousadia de constituir arguida uma pessoa tão importante na política como é a senhora Presidente da Câmara de Matosinhos. E isso é o estado da nossa justiça também. É o estado de uma justiça... Da justiça. É o estado de uma justiça capturada pelo poder político. Eu não tinha ouvido de justiça. É uma palavra Sim, é uma palavra que eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo, porque senão à saída daqui posso ter algum problema. A justiça para mim é o cancro deste país, ninguém o diz, mas eu digo. Se não o principal problema, para não dizer que é o problema,
é um dos principais problemas. E é uma coisa que é preciso, ainda há um bocado falava sobre isso, uma coisa é eu cumprir leis, nomeadamente leis feitas todas eles com alçapões. Outra coisa é fazer justiça, que é muito diferente. E há muito tempo que este país não sabe o que é fazer, não sabe alegadamente o que é fazer justiça. Depois temos que usar a palavra alegadamente, não percebo porquê, mas pronto. A justiça devia levar uma reforma enorme. Eu sou apologista, já o disse várias vezes, do sistema suíço, onde os senhores juízes são nomeados de 4 em 4 anos, podem ser postos a andar a meio, os do Supremo Tribunal não, só podem ser ao fim de 4 anos, mas deveriam ter todo o cuidado e não estarem em regime de roda livre. Há quem diga que o que é da justiça é da justiça, o que é da política é a política. Calma, mas isso é o problema de todas as profissões. Porquê é que um juiz há de ser diferente de outra profissão qualquer? Até mais, devia estar sob muito maior escrutínio, porque está a decidir coisas sobre outras pessoas, quer em termos materiais, quer em termos até pessoais e humanos. Portanto, acho que deveriam ser sujeitos a um escrutínio muitíssimo maior e que não feito em causa própria. Portanto, por isso é que eu defendo um Conselho de Cidadãos, há muito tempo que eu defendo, e que a esse sim é que toda a gente responderia, nomeadamente os senhores que estão ligados à Justiça, porque se assim acontecesse, muitas das coisas que se têm visto aí acontecer, de certeza absoluta que pensariam 2 vezes em tornar a repeti-las. Nós estamos a chegar, já estamos a entrar nos últimos 5 minutos, ainda vamos ter aqui um momento de os mais e os menos, mas ainda não vamos lá. Queria perguntar ao professor Paulo de Moraes, Pedro Nuno Santos não cai quando anuncia a localização do novo aeroporto, mas caiu agora. Eu acho que Pedro Nuno Santos cai na sequência do escândalo, mas também na sequência de uma guerra intestina que existe no PS. Há várias fações. Pedro Nuno Santos tem muitas tropas dentro do PS, julgo que vai tentar reuni-las para ganhar poder dentro do PS. Mas, enfim, Fernando Medina também tem as suas tropas, Mariana Vieira da Silva também, o próprio António Costa dá a ideia que alimenta estas guerras internas, porque enquanto vai dividindo, vai reinando, mas isso são fenómenos interiores à vida do PS, enfim, que eu respeito, tenho pena, respeitaria, aliás, não respeitaria se fossem apenas fenómenos internos à vida do PS que não transpirassem. Que funcionassem, digamos, como alternativas diferentes ao futuro, isso é democrático. O problema é que eles utilizam o aparelho de Estado em função das suas guerras internas dentro do PS e é por isso que eu já não respeito. Muito bem. Nós vamos aproveitar agora então os últimos minutos e vamos até aos mais ou menos. Muito bem, vamos aproveitar então para ir aos mais ou menos deste 2022. Obviamente 50 minutos não daria, não é? Para continuarmos a análise, mas vamos começar pelo personagem nacional mais. Não é fácil, isso não é fácil, mas apesar de tudo, no meio de toda esta confusão, eu destacaria alguém que está, pelo menos, a fazer algumas reformas que já são visíveis, que é o atual Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que, pelo menos, tentou algo que parecia completamente impossível, que é ressuscitar o Ciresp. O Ciresp, que é um sistema de informações de emergência, tinha 2 cargas altamente negativas. Uma tem a ver, obviamente, com os incêndios que, por falta de funcionamento adequado do Ciresp, levaram à morte de dezenas de pessoas em 2017. Todos nos recordamos, infelizmente, disso. E o facto é que o Ministro optou por colocar um militar à frente do Ciresp, criar novas metodologias de trabalho, nova tecnologia, e isto não é bem um mais, é uma esperança de um mais, para que, de facto, possamos vir a ter, finalmente, um sistema de informação de emergência. João, personagem nacional mais. Eu decidi tratar isto quase que aos pares, sempre. Os cidadãos de Mursa que se insurgiram contra o Presidente da República sem lhe mostrarem qualquer medo e dizendo o que achavam, porque é para isso que se fala na liberdade de expressão. Coisa inédita, aquilo que mais gostei foi a cara dos que estavam à volta do Sr. Presidente, parecia que estavam todos insuflados e com um ar ruborizado, não percebi porquê, se calhar nem eles sabem porquê, porque não têm inteligência para isso, e a jornalista que fez, pelo menos, fez uma pergunta
ao António Costa, a ponto de ele dizer: minha senhora, não se preocupe com isso, como se fosse o António Costa também o editor ou responsável do canal para dizer o que as perguntas, se calhar está habituado a isso. Dou-lhes os meus parabéns. Personagem nacional menos. Para mim é claramente o juiz Ivo Rosa, que conseguiu protelar um ano o debate instrutório do caso BES. Eu recordo que o BES foi à falência em 2014, ainda não se sabe se vai haver julgamento, está em curso o período de instrução e o juiz Ivo Rosa, que era responsável pelo processo, conseguiu em fevereiro não fazer o debate, adiá-lo para abril, depois de abril para junho, quando ia fazer o debate, saiu do processo, passou isso para outro juiz, que ia fazer o debate em setembro, cadeou para novembro, cadeou para 2023. Passou-se um ano e não houve debate nenhum. Eu não combinei nada, mas é também um casal. É o casal Salgado-Sócrates. É o casal Salgado-Sócrates que, quer queiram, quer não, se funcionam como casal nesta. Vamos ver se ainda temos tempo. O mais ridículo. O mais ridículo para mim é a atribuição de dezenas de milhares de passaportes portugueses ao abrigo da lei dos sefarditas, que é uma coisa completamente absurda. João, o mais ridículo. Basílio Horta. Basílio Horta na Câmara Municipal de Sintra. Câmara Municipal de Sintra, Um dia temos que ir lá fazer uma reportagem sobre aquilo que estão a fazer a um cidadão. É mesmo Muito bem. ridículo. Olha, eu tenho que agradecer então ao João Chaves e ao professor Paulo Moraes e agradecer a si por estar connosco quando consigo amanhã neste regresso do Isto é o Povo a Falar. Boa noite.